Fala galera, sou o professor Rodrigo Vieira, estou aqui mais uma vez, agora para uma aula sobre ácidos nucleicos, beleza? O que vem a ser ácido nucleico? Já parou para pensar? Claro que não, né? Então, vamos dar uma olhada nessa molécula tão importante aí para a nossa vida e para a própria célula, beleza? Vamos comigo. Bom, primeiro, o que é ácido nucleico? Nós conhecemos ácido nucleico, todo mundo já ouviu falar em DNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico, ou seja, compactamente ácido nucleico. Onde esse ácido desoxirribonucleico, esse palavrão aí, fica nas nossas células? Ele fica armazenado lá no núcleo celular, ou seja, lá no núcleo celular, onde essa molécula aí tão importante que dita as regras do jogo, né, que coloca as cartas na mesa, que comanda a célula, que dá nossas características, beleza? Que armazena ali todo o nosso patrimônio genético, se encontra no núcleo celular. Isso nas nossas células e nas células eucariontes. Todas as células eucariontes são aquelas que possuem o quê? Um núcleo formado por membrana, né? Um núcleo delimitado aí por membrana. Para dar uma relembrada nesse assunto, eu vou colocar aqui o próximo slide para a gente comparar os tipos de células que existem, tá bom? E onde que o DNA vai ficar, ou seja, onde que esse ácido nucleico vai ficar em cada uma dessas células, beleza? Mais um detalhe importante aqui é que nas nossas células, né, ou nas células de uma maneira em geral, o DNA, ou seja, esse ácido nucleico, ele está armazenado, ele está compactado em forma de cromossomo. É outro nome que você já deve ter ouvido falar alguma vez na vida. E o cromossomo nada mais é do que o quê? Do que uma molécula de DNA compactada, compactada, compactada para caber ali dentro do núcleo. Beleza? Até aí? Então aqui, ó, nós, por exemplo, temos 46 moléculas dessa aí, 46 cromossomos, né? Que nada mais são do que 46 moléculas de DNA organizadas dentro do núcleo celular. Rodrigo, como é que cabe isso tudo lá dentro? Nós vamos falar ao longo da aula de hoje. Beleza? Então, vamos comigo. Aqui, ó, eu estou colocando os três tipos de células básicas para a gente analisar, tá bom? Coloquei aqui célula vegetal, célula animal e célula bacteriana ou célula procariótica, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó. Tem outro tipo de célula? Tem, a célula lá dos fungos são células eucarióticas também, mas vamos pegar aqui o exemplo: animal, vegetal e células bacterianas que são procarióticas. Primeiro, nós já conseguimos dividir essas células pela simplicidade ou pela sua complexidade estrutural. Por exemplo, as células procarióticas, procarionte, antes da carioteca, beleza? Antes de existir a carioteca, está aqui, ó. Olha o que está aqui dentro. Aqui dentro do citoplasma está lá o DNA dela. Ou seja, não existe uma membrana bonitinha ali armazenando esse ácido nucleico. Ele está no próprio citoplasma. Essa célula compõe aí a estrutura das bactérias, tá bom? Então as bactérias são os únicos seres aí que vão possuir células procarióticas, tá? Bactérias, cianobactérias, que vão possuir essas células bem simples, que não têm organelas membranosas, né? A única estrutura que ela vai ter é o ribossomo, que vai estar ali para leitura, digamos assim, desse material genético, beleza? Tem também aí nessa célula uma parede celular, tá? E tem a membrana plasmática, que envolve todo e qualquer tipo de célula. Então, basicamente, é isso que você vai encontrar na célula procarionte, tá bom? O núcleo não existe, né? Núcleo por membrana não existe. O DNA ali, ó, no meio do citoplasma, tá? Disperso no citoplasma, tá? Isso envolvido por uma membrana e uma parede celular. Tranquilo? Beleza? Aqui nas células eucarióticas ou células eucariontes, tá? O negócio muda de figura. Olhando, você já consegue ver que é uma célula muito mais rica em estruturas. Ou seja, o que tem de tão importante nessas células aí, né? Essas células, elas apresentam organelas membranosas. O que é isso, Rodrigo? Organelas é como se fosse o diminutivo de órgãos. É um órgão que cabe dentro da célula.
Só para você entender, tudo que está acontecendo em você aí no grande acontece individualmente em cada célula sua. Logo, se você tem um órgão para fazer digestão, a célula também tem um órgão para fazer digestão. Só que você tem um órgão do seu tamanho e a célula tem um órgão do tamanho dela. Esse órgão do tamanho dela nós vamos chamar de organela. Isso só está presente nas células eucarióticas. Então você vai ver aí várias organelas. Eu vou citar nomes aí, tá? Para vocês olharem aí o livro de vocês, vocês vão lembrar. Não é a matéria de agora, mas é bom vocês saberem aí, ó. Você tem lisossomo, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, peroxissomo, lisossomo. Tudo isso são organelas que estão presentes nas células eucarióticas e estão ausentes nas células procarióticas. Beleza? Até aí? Outra estrutura aqui que define a célula eucariótica, olha aqui, ó, é um núcleo formado por membrana também. E esse núcleo, quem está lá dentro desse núcleo? O principal ácido nucleico, o DNA genômico. Ele está ali dentro, ó, armazenado, protegido, blindado por esse núcleo que tem seríssimas regras de entrada e de saída de substâncias, beleza? Então o cara tá ali, ó, blindado, o chefão, o comando da célula protegido por uma parede ali, por essa membrana nuclear que tem sérias restrições de entrada e restrições de saída, beleza? Até aí? Tranquilo? Na célula vegetal, tudo isso aparece também, com algumas novidades. Existe o vacúolo central, que é uma organela que está presente nas células vegetais, controlando ali o armazenamento de água e alguns minerais, tá? Temos o cloroplasto lá na célula vegetal, também responsável aí pela fotossíntese, beleza? Até aí. E também temos uma parede celular feita de celulose, que está presente nas células vegetais e ausente nas células animais. Ou seja, nossas células não vão apresentar essa parede celular de celulose. E também a parede celular das bactérias não são formadas por celulose, são formadas por outro polímero, tá? Beleza? Os peptidioglicanos, e aí depois a gente vai falar. O que importa é que a célula vegetal, ela de certa forma ainda é mais complexa ali que as células animais. Primeiro, elas produzem seu próprio alimento porque tem o cloroplasto que é ausente lá nas células animais. Elas têm uma parede celular de celulose que protege essa célula, que também é uma estrutura que não tem nas células animais, e também tem um núcleo delimitado por membrana com as mesmas regras de entrada e saída, protegendo o material genético que fica lá dentro delas. Beleza? Até aí? Show de bola? Então vamos que vamos? Próximo. Aqui, ó, a unidade formadora dos ácidos nucleicos. Então agora a gente começa a falar um pouquinho desse DNA. Lá em 1800 e alguma coisa, já se começava a descobrir o que era o DNA. Para quem for pegar aí a literatura para tentar ler, vai ver que o cientista descobriu que tinha uma moléculas abundantes, ricas em nitrogênio dentro do núcleo, né? E aí eles começam a chamar isso de nucleína. E aí depois, com a evolução das pesquisas, com a evolução da ciência, eles chegaram a descobrir o que era nessa molécula tão complexa que a gente chama hoje aí de DNA. Muito importante, porque é a nossa impressão digital da célula, beleza? Através do DNA você descobre paternidade, através do DNA você descobre predisposição genética para doenças, através do DNA você descobre qualquer coisa, né? E aí, o que forma esse DNA? Um monte de unidades pequenas, chamadas de nucleotídeo. Então fala comigo aí, ó, nucleotídeo. Assim como vocês aprenderam que proteínas são formadas por um monte de aminoácidos, beleza? O DNA é formado por um monte de nucleotídeos, ou seja, moléculas simples que formam moléculas mais complexas. Então, o nucleotídeo, o que tem nesse nucleotídeo, Rodrigo? Vamos pegar aqui, ó. No nucleotídeo tem uma base nitrogenada, que nós vamos ver no DNA, por exemplo. Essas bases elas podem ser de 4 tipos. A base nitrogenada encontrada do DNA, ela pode ser uma base chamada de adenina, uma base chamada de timina, uma base chamada de citosina e uma base chamada de guanina. Essas 4 variedades de bases nitrogenadas
formam os nucleotídeos do DNA. Por que eu estou falando só do DNA? Porque também tem o RNA. E aí esse RNA a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Tá? Ele tem uma base nitrogenada nova, aí, chamada, nova não, diferente, chamada de uracila, no lugar da timina. Então, no RNA, temos a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. E no DNA, nós temos a adenina, a timina, a citosina e a guanina, nesse campo aqui, ó, do nucleotídeo chamado de base nitrogenada. Então, nessa partezinha aqui do nucleotídeo, você pode encontrar essas bases derivadas do nitrogênio, tá? E, ó, quem é que está ligando aí essas bases? Esse cara aqui, ó. É um açúcar. E vocês já aprenderam, é um carboidrato, é uma pentose, um açúcar aí de 5 carbonos, certo? Que açúcar é esse? No DNA, esse açúcar é chamado de desoxirribose. Ah, Rodrigo, então é por isso que o nome do DNA é chamado de ácido, que é uma molécula de natureza ácida, beleza? Chama ácido desoxirribonucleico. Legal, formado por nucleotídeo, é uma molécula de natureza ácida e o açúcar que está formando esse DNA é a desoxirribose. Então faz sentido. Ácido desoxirribonucleico. Beleza? E lá no RNA, o açúcar é a ribose. Beleza? Por isso que o RNA é chamado de ácido ribonucleico, enquanto o DNA, ácido desoxirribonucleico. Beleza? Então, o que tem no nucleotídeo? Uma base nitrogenada, que nós já vimos os tipos que podem ser, tá? Sempre ligadas a uma pentose, que no DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose, e tudo isso ligado a um grupo de fosfato que está aqui. Então, pronto, isso é o nucleotídeo. O que é o nucleotídeo, Rodrigo? Uma base, um açúcar e um fosfato. Isso vai se ligando várias vezes para formar a molécula tão conhecida como DNA ou RNA. Beleza? Então a estrutura básica aí do nucleotídeo, né, é a base nitrogenada, o açúcar e o fosfato. Beleza? Show de bola? Então vamos para o próximo aqui. Ó, aqui, ó, já na década de 50, tá? Esse cientista aí, Erwin Chargaff, certo? Ele deu um passo muito importante para que fosse desvendada essa estrutura da molécula do DNA, que até então não era conhecida, né? O que ele percebeu? Uma vez que nós já conhecemos que os nucleotídeos podem estar associados a diferentes bases nitrogenadas, por exemplo, a adenina, timina, citosina e guanina, esse cientista ele percebe o seguinte, que as bases adeninas elas tinham uma quantidade muito parecida das bases timinas. E as guaninas, elas tinham quantidades muito similares das bases citosinas. Daí ele conclui brilhantemente o seguinte, para essas quantidades serem tão parecidas, essas bases estavam umas ligadas às outras, ou seja, onde tinha de um lado uma adenina ligada a um nucleotídeo, do outro lado tinha conectada a ela uma timina lá no outro nucleotídeo. Isso é importante por quê na estrutura do DNA, Rodrigo? Pelo seguinte, porque se eu tenho de um lado uma base, do outro outra, de um lado uma base, do outro outra, o que eu vou ter? Uma dupla fita, ou seja, o próprio DNA se organiza em dupla fita justamente por quê? Porque essas bases estão associadas umas às outras. Onde existe uma, vai existir outra. Isso vai formar uma cadeia, né? Isso vai formar uma fita duplamente ligada, onde a adenina está relacionada à timina e guanina ligada à citosina. Beleza? Essa regra, né, que equivalem a essas bases nitrogenadas, futuramente ficou chamada como regra de Chargaff. Beleza? Tranquilo até aí? Então, ó, vamos para o próximo. Esses nucleotídeos, ainda essas bases, na realidade, elas ainda foram separadas em dois grupos, tá? Bases chamadas de púricas ou purinas e pirimídicas ou pirimidinas. Rodrigo, o que é isso? É muito nome? É chato porque tem muito nome, mas legal a gente entender, isso é muito mais importante para a parte bioquímica da coisa,
né? Mas é bom se saber, porque muitas questões, muitas provas, muitos concursos acabam cobrando essa determinação. Então nós temos 4 bases, né? Basicamente ali, 2 bases chamadas de purinas e 2 pirimidinas. Como que eu sei qual é qual? Bom, se a gente olhar aqui, ó, as bases púricas, tá? Vou colocar aqui como exemplo logo, ó, a adenina e guanina. Elas têm, em sua composição, 2 anéis aromáticos aqui, ó, fusionados uns aos outros. Ó, 1, 2, tá vendo? 2 anéis ligados aqui. E as pirimídicas, citosina e timina, não tem os dois, tá vendo? Só vai ter um anel ali ligado à própria base. Ou seja, tá? Isso separa essas bases em 2 grupos, as bases púricas e as bases pirimídicas, beleza? Como que a gente sabe disso, que vai confundir, porque vai esquecer, porque o nome é complicado e tal? Beleza, ó, uma regrinha bem boba para você entender isso daí, né? Regra, né? Uma palavra que vai te lembrar. Púrica lembra puro, beleza? Tem nada a ver com puro na realidade, tá? Mas vamos lá. Púrica lembra puro. E não existe nada mais puro do que água. Água começa com A e depois G. Ou seja, pensa comigo. Púrico lembra puro, puro lembra água, água, AG, AG, adenina, guanina. Beleza? Ó, AG, adenina, guanina. Adenina, guanina, bases púricas. E o que que sobra? Citosina e timina, pirimídica. Beleza? Até aí? Como que isso é cobrado em nível de questão? O cara pode estar falando determinada base púrica, aí você sabe que ele está falando de adenina ou de guanina. Ah, determinada base pirimídica, ou seja, ele está falando ou de citosina ou de timina. De boa? Então, vamos comigo. Aqui, ó, nós já estamos lá em 1953. Isso é uma história muito legal, muito controversa também, porque a Rosalind Franklin, essa pesquisadora, né, ela foi um marco assim científico no descobrimento da estrutura em alfa-hélice do DNA, ou seja, essa estrutura que a gente vai vendo de dupla hélice do DNA, né? Ela foi assim essencial para que essa estrutura fosse desvendada. Ela na realidade fez várias pesquisas usando raio-x, né, para conseguir desvendar essa estrutura helicoidal que é essa aqui, ó, que ela obteve. E a partir dessa imagem chega-se à conclusão, né, de que a molécula de DNA ela assumia esse formato de alfa-hélice. A Rosalind Franklin nessa época aí, né, onde na ciência predominava o homem, né, a parte masculina estava muito à frente aí, o machismo, né, bem característico da época, né, ela não aparece tanto quanto os outros que chegaram às mesmas conclusões que ela, né, com pequenas divergências, e aprimoraram também algumas coisas, mas o nome dela quase não é citado. Quem quiser pesquisar sobre a vida dela é legal. Ela tem uma história bem bonita, bem controversa também. E ela morre, acho que se eu não me engano, aos 37 anos, com tumores de ovário, que de mais tarde se consegue relacionar ao próprio raio-x, né? Que ela ficava ali fazendo vários ensaios com raio-x sem sequer saber qual era a interferência que o raio-x tinha na vida humana. Pô, os caras estavam descobrindo ainda o que era o DNA, então eles jamais sabiam o que era câncer, o que era mutação, o que interferia para esse tipo de coisa acontecer. Hoje, você vai lá no hospital, por exemplo, você tem o setor de raio-x ali, né? É totalmente protegido, só pode entrar o paciente, a pessoa que fica lá dentro tem uma proteção de chumbo. Por quê? Porque se conhece hoje as implicações do próprio raio-x na molécula de DNA. Naquela época não conhecia, né? E isso está muito associado, muitas fontes afirmam isso, a essa morte precoce da Rosalind Franklin com tumores de ovário, que é bem típico por exposição excessiva ao raio-x, né? Mas ela consegue, através do raio-x ali, ó, conseguir a difração dos raios e formar essa estrutura em alfa-hélice e descobrir essa estrutura que nós conhecemos até hoje. Que aparece nos livros são esses caras aí, ó, também pesquisadores, né? Colegas dela, olha a data lá, 1953, né? Então eles chegam também a essa conclusão ali, né? Aproveitando o gancho do trabalho dela e chegam à conclusão do DNA em
alfa-hélice, beleza? Uma coisa interessante é que o conceito de antiparalelo vai aparecer, tá? E o que é antiparalelo? Nós vamos ver já já, tá bom? Então, olha aqui, ó, a estrutura em alfa-hélice, ela bem desenhada aí, uma estrutura tridimensional, onde vocês vão perceber que os nucleotídeos e as bases estão ligadas. Olha que legal, ó. Citosina ligada à guanina, tá vendo? Adenina ligada à timina. Adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina. Essa sequência aí é que não se repete, né? Essa sequência é que é a impressão digital causada aí pelo DNA, né? Essa sequência que é particular de cada ser vivo, entende? Então, nós vamos ter isso daí num código universal, né? Olha para cá. O DNA não é formado de nucleotídeos? Olha eles aqui, ó. Olha lá. A parte externa, o fósforo. Olha aqui. A pentose, que é o açúcar, a desoxirribose, e a base nitrogenada. Mais uma vez, ó. Fósforo, fosfato, açúcar, base. Fósforo, açúcar, base. Fósforo, açúcar, base. Tá vendo? E lá do outro lado, olha lá, ó. Fósforo, açúcar, base nitrogenada. Fósforo, o açúcar e a base nitrogenada. Isso vai acabar formando essa dupla hélice aí. E por que a gente fala, né, que é antiparalelo? Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui, tá? Aqui dá para ver isso, olha só. Olha que legal, importante foi a questão até da UERJ também. Bom para vocês se ligarem. Olha só, entre adenina e timina, ou citosina e guanina, existem ligações. É óbvio, são a ligação que une, ligação química que une essas bases nitrogenadas. Você vê, ó, que entre adenina e timina tem duas pontes, olha aqui, ó, uma, duas. E entre citosina e guanina tem três, ó, uma, duas, três. A UERJ perguntava, né, onde que seria mais energético, onde que gastaria mais energia para romper essas ligações. Se era entre adenina e timina ou entre citosina e guanina. Poxa, agora que você sabe que entre citosina e guanina existem três pontes de hidrogênio, você sabe que romper uma ligação tripla é mais difícil do que romper uma ligação dupla, que por sua vez é mais difícil do que romper uma ligação única. Não concorda? Então, o DNA, né, o material ácido nucleico que tiver abundante de citosina e guanina, vai demandar muito mais energia na hora de romper essas ligações químicas do que o material que tiver mais rico em adenina e timina por conta dessas pontes de hidrogênio, beleza? Então olha aqui de novo a representação, o que está em rosa aí é o fosfato, o açúcar, base nitrogenada. Lá do outro lado, ó, fosfato, açúcar, base nitrogenada. Isso se repetindo ao longo. Agora olha que legal. Uma extremidade da fita do DNA, ou seja, aqui eu tenho uma fita de DNA e aqui eu tenho uma outra fita de DNA. Elas estão ligadas através de pontes de hidrogênio por conta das bases nitrogenadas, beleza? Só que essas fitas de DNA, elas têm extremidades com características próprias. Ou seja, a extremidade, uma extremidade aqui, ó, a gente vai chamar de extremidade 3'. Ela é representada assim, eu vou ampliar aqui, ó, 3', tá? E a outra extremidade do DNA, olha aqui, ó, dessa mesma fita, vamos seguir aqui, ó, dessa mesma fita, olha a extremidade. A extremidade é 5'. Por características químicas particulares. Aí os cientistas chamaram de 3' e de 5'. Só que a outra fita, olha que legal. A fita complementar, a fita que está ligando aqui, ó, essa daqui desse lado, olha aqui. Começa com 5' e termina com 3'. Ou seja, a extremidade 5' de uma fita está diretamente ligada à extremidade 3' da outra fita. Beleza? Então, onde começa uma fita com 3, a fita complementar começa com 5. E aonde, lá no final, ó, termina com 3, termina com 5. Isso confere essa característica chamada de antiparalelo. Se o DNA fosse 3', aí uma fita, outra fita, 5', ele seria paralelo, as duas fitas seriam paralelas, o mesmo ladinho ligado ao mesmo lado do outro lado lá, beleza? Agora, ele é 3', certo? Ligado aqui, ó, a 5',
para lá. Ou seja, ele é exatamente assim. Isso confere uma característica chamada de antiparalelo. Então, o DNA antiparalelo por quê, Rodrigo? Porque a extremidade 3' de uma fita está conectada à extremidade 5' da outra fita e vice-versa. Show de bola? Vamos partir para o próximo? Então, vamos lá. Aqui eu estou mostrando para vocês o cromossomo, que é o DNA da sua forma mais condensada. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando numa bactéria, na Escherichia coli. Olha o cromossomo dela. O cromossomo dela é um cromossomo único, né? É um cromossomo só. Geralmente é um cromossomo mais circular, né? Um cromossomo único. Enquanto as células eucarióticas, elas possuem vários cromossomos. Isso é uma outra diferença. Cada espécie tem um número definido de cromossomos. Tá? Nós, por exemplo, temos 46. A bactéria, que é procarionte, tem 1. Outros animais têm 72. Outros têm 26. E por aí vai. Beleza? Desses 46 cromossomos, cada, né, estão organizados em pares. E aí, um veio do meu pai, um veio da minha mãe. Lá no ato, né, da fecundação, esses caras se unem. Beleza? Show de bola? Bom, aqui eu estou mostrando, tipo assim, Rodrigo, por que é legal que o DNA fique bem compactado? Poxa, para a hora da divisão celular, isso facilita muito, porque é muito mais fácil você organizar esse DNA de modo compacto para separar ele do que você organizar ele todo desenrolado, né? Essa divisão precisa ser certinha. Então imagina, eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui, bem boba, né? Imagina só, se você tem um prato de miojo cozido lá e você tem que dividir exatamente metade, metade. Cara, é muito difícil porque tá tudo desenrolado ali, tá tudo desembolado. Conseguir essa metade é muito difícil. Agora, imagina só, se ele tiver antes de estar cozido lá, pré-cozido, né, cru, abrir o pacote, ele tá todo compactado. Se você cortar ele no meio ali, cortou ele ao meio, é muito mais fácil você dividir. Ah, é um exemplo bobo. Mas dá pra gente entender o porquê do cromossomo. Então o cromossomo, ele organiza o DNA de uma maneira tão compacta que facilita a célula na hora da mitose, ou seja, na hora da própria divisão celular e da meiose também. Beleza? Fica mais fácil aqui, puxar o cromossomo para um lado, puxar o cromossomo para o outro. Tá bom? Isso garante que ele se divida de maneira correta, de maneira proporcional, digamos assim. Tá? Então, vamos lá. Aqui, olha lá que legal, mostrando para vocês o DNA desde que ele está totalmente descompactado, tá? E aqui, ele no estado máximo de compactação, onde a gente vai chamar de cromossomo. Beleza? Só para você ter ideia, tá? Uma célula é uma estrutura microscópica. O núcleo da célula cabe dentro da célula, então ele é menor ainda. O DNA cabe dentro do núcleo, então é uma estrutura tecnicamente pequenininha. Mas se a gente conseguisse desenrolar, tá? Desembolar, descondensar o DNA de uma célula só nossa, umazinha só, daria uma molécula com mais de 1 metro de tamanho. Ou seja, o troço do tamanho de 1 metro consegue caber numa estrutura microscópica bem pequenininho. Por quê? Por causa desse alto grau de compactação que essa molécula tem. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu estou mostrando para vocês algo chamado de cariótipo. O que é isso? É a organização em nível de cromossomos, tá? De uma determinada espécie. Então, por exemplo, nós temos 23 pares de cromossomos, dos quais 22 pares aqui, esse povo todo aqui, são os cromossomos autossômicos, ou seja, cromossomos que não estão diretamente relacionados ao sexo, tá? E um par XY, que está aqui, que no homem, esse par é chamado de XY porque esses cromossomos são diferentes, né? E na mulher é XX porque esses cromossomos são iguais, que determinam o sexo. Então, falei de cariótipo, estou falando, tá? Dessa organização de todos os cromossomos em pares aí de uma determinada espécie, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Aqui agora, olha só, tá o objetivo de tudo. Você fala assim, Rodrigo, para que DNA? O que tem de tão importante lá? Quando nós falamos sobre proteínas, tá? Eu falei para vocês assim, gente, proteína é a molécula mais importante que existe na célula, que existe na vida. Não existe vida se não existe proteína. Opa! Então, proteína é aquela operária da célula, né? São as moléculas mais ativas que formam as enzimas que estão ali fazendo tudo funcionar da maneira que funciona. E
Aí que está o grande pulo do gato. Como fabricar essas proteínas? Onde que está a receita para fabricar todas as proteínas de um indivíduo? No DNA. Opa, então é para isso que o DNA existe. O DNA é um grande livro de receita, onde está a receita para fabricar qualquer proteína de uma espécie. Ou seja, tá aqui, ó, a queratina para formar meu cabelo. Pode procurar, ela está em um trecho do meu DNA. Ah, eu quero formar uma imunoglobulina para lá na célula de defesa. Pode procurar que ela está em outra região do DNA. Essa região do DNA que contém uma informação específica para fabricar uma proteína é chamado de gene. Ah, agora faz sentido tudo. O gene, então, é o trecho do DNA que tem uma informação útil, que significa que tem trechos do DNA que não vão formar nada. Beleza, tá? São informações. Agora, uma grande parte aí do nosso DNA, ele tem trechos. Esses trechos têm receitas para a fabricação de proteínas. Beleza? Até aí? Então, essas proteínas são formadas a partir da informação que está lá no meu DNA. E aí, o que vai acontecer, Rodrigo? A gente pega o DNA que está lá no núcleo, joga ele todo lá no citoplasma e fala assim, se vira, produz proteína? Não, o DNA ele é uma molécula extremamente importante. Então, ele precisa ficar preservado aonde? No núcleo da célula. Quando eu quero uma proteína, eu não vou pegar a informação toda. Eu quero aquela proteína específica? Quero. Pensa no DNA como um livro de receita. Tá? Pensa no DNA como um grande livro de receita. Então, se você quiser fazer um bolo, você não vai ler o livro todo. Você vai pegar a parte que corresponde à receita do bolo. E aí você vai fazer aquilo ali. A mesma coisa é o DNA. O DNA ele tem a receita para fazer tudo. Para fazer insulina, para fazer queratina, para fazer imunoglobulina, para fazer ferritina, ou seja, para fazer um monte de proteínas, certo? Ou seja, quando eu preciso de uma proteína específica, o que minha célula faz? Ela malandramente vai lá naquele trecho que interessa, que a gente já falou que o nome é gene, beleza? E aí, ó, ela vai transcrever aquela parte, como se fosse passar limpo para o papel, certo? Ela só pega aquela parte e faz uma molécula menor que se relaciona diretamente com aquele trecho de interesse. Aí eu vou chamar essa molécula diferente, menor, de RNA. Opa, então é isso que é o RNA. Ele é um transcrito de um gene ali, ó. A célula precisou fazer a proteína A, aí ela vai lá naquela região, transcreve e forma um RNA. O que tem nesse RNA então, Rodrigo? Tem a informação específica para fazer aquela proteína. Aí sim, o RNA ele vai ser enviado para o citoplasma e lá uma máquina de produção de proteínas chamada de ribossomo vai traduzir essa informação para produzir uma proteína específica, que é aquela que estava na informação. Beleza? Vocês perceberam que o objetivo de tudo é formar a proteína e que essa informação está no DNA e que para preservar ele todo a gente copia pequenas partes dele através lá da transcrição para formar um RNA, mandar ele para o citoplasma, lá a maquinaria da célula está funcionando para traduzir aquela informação e formar uma proteína particular. Beleza? A gente vai ver como que acontece essa transcrição e como que acontece essa tradução no próximo vídeo. Beleza? Hoje o que a gente está vendo é a estrutura do DNA, tá? E a estrutura do RNA que vamos ver daqui a pouquinho. Beleza? Então, vamos que vamos. Aqui, ó, a estrutura do RNA. Bom, primeiro, ó, enquanto o DNA é uma fita dupla, uma ligada na outra, o RNA é uma fita simples. Não vamos ter fita dupla aí no RNA, principalmente no RNA chamado de RNA mensageiro, que é o que a gente vai falar, que é um dos principais aí, tá? Então tá lá. RNA mensageiro por quê, Rodrigo? Faz sentido agora. Que mensagem que está no RNA? Qual é a mensagem? A mensagem é aquela que forma uma proteína. Que proteína, Rodrigo? Aquela que a célula quis naquele momento. Onde é que essa informação estava? No gene, beleza? Aquele trecho do DNA que codificava uma proteína, beleza? Então, ó, o RNA tem uma fita simples. Outra característica, o açúcar que forma o nucleotídeo do RNA, a gente já falou, não é a desoxirribose. A desoxirribose forma o DNA.
A ribose é que forma o RNA, beleza? Desoxirribose é porque não tem um oxigênio aqui, ó. Tá vendo? Desox, tiraram o oxigênio. A ribose já tem a hidroxila completa aqui. Ah, mas isso aí é mais para a parte de química. O que importa para a gente é que o açúcar do RNA é diferente do açúcar do DNA, beleza? Um é a desoxirribose, DNA, desox, beleza? E o outro é a ribose, começa com R de RNA, beleza? Outra característica, a base nitrogenada. Lembra? A gente falou que não existia a base timina no RNA. Essa base timina no RNA é substituída por uma base chamada de uracila. Então, na realidade, nós temos 5 bases conhecidas, né? Adenina, timina, citosina, guanina e a uracila, que é exclusiva de quem? Do RNA. Beleza? Enquanto a timina, ela só tem no DNA. Uma substituída aí pela outra. Tá bom? Então, olha comigo aqui, ó. Comparação. Tá ali, ó. A pentose do DNA, desoxirribose. Para quem quer fazer a anotação, faz aí, tá? E a pentose do RNA, ribose. Base nitrogenada no DNA, adenina, guanina, citosina e timina. No RNA, trocamos a timina pela uracila. Base exclusiva, ou seja, só tem no DNA timina. Base exclusiva, só tem no RNA uracila. Beleza? Nucleotídeo, fosfato, pentose, base nitrogenada. Igualzinho lá no RNA. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Só muda a pentose e sabemos a base que é diferente aí. Estrutura do DNA, dupla hélice. Do RNA, fita simples. Peso molecular do DNA alto, porque a molécula é enorme, certo? E o RNA, o peso molecular é menor, porque as moléculas são menores, considerando que elas são transcrição de trechos do próprio DNA. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, um exercíciozinho para a gente praticar, para você saber como que isso pode ser cobrado aí em exercício, prova, simulado, né, e tal. Tá ali, ó. A análise de um segmento de DNA com 1.500 pares de bases nitrogenadas indicou que 15% eram de timina. Aí ele quer saber a quantidade de guanina que tem nesse segmento. Bom, sabemos que o DNA é uma fita dupla e nós temos 1.500 pares de bases nitrogenadas. 1.500 pares correspondem a 3.000 bases nitrogenadas. Aí ele disse que 15% disso era de timina. Bom, 10%, 300, certo? 5% é metade de 10%, então é 300 mais metade, mais 150. Ou seja, 450 bases era de timina, que ele falou ali. Então, 400 era de timina. Bom, nós não sabemos que a timina está ligada à adenina, lembra do Chargaff lá? Ou seja, timina ligada à adenina. Então, se eu tenho 450 ligado à timina, eu tenho 450 ligado à adenina. Aqui, então, eu tenho já 900 dos 3.000. Sobra quanto? Quantos sobram aí agora? Hein? Adenina e timina, sobrou, ó, temos 900. Para 3.000, falta quanto? 2.100. Certo? 2.100 para dividir entre citosina e guanina. Nós não sabemos que citosina e guanina estão ligadas também? Logo, nós vamos ter o quê? 1.050 para cada uma. Concorda? 1.050 para citosina, 1.050 para guanina. Logo, letra D de dado. Beleza? Até aí? Descobriu uma base, você descobre todas as outras. Vamos dar uma olhada nessa aqui agora, ó. Olha ali. 5 amostras com ácidos nucleicos foram analisadas quimicamente e apresentaram os seguintes resultados. Então tá ali, ó. A amostra 1 tinha ribose, a amostra 2 tinha timina, a amostra 3 dupla hélice, a amostra 4 tinha uma uracila e a amostra 5 tinha 20% de guanina e 30% de citosina. Entre estas amostras, quais se referem ao DNA? Então vamos lá. Ribose. Ribose é o açúcar que está presente no RNA. Lembra? Começa com R, inclusive. Então,
está fora, não é do DNA. Sabemos que A1 está fora. Timina era uma base exclusiva do DNA, então a amostra 2 era de DNA. 3 era uma dupla hélice. Opa, nós sabemos que o DNA tem uma dupla hélice e o RNA não. Então, 2 e 3 são com certeza do DNA. A 4, uracila. Uracila era do RNA. E a quinta mostra o seguinte, muita gente tem dúvida nessa, ó, 20% de guanina e 30% de citosina. Pode ter essa diferença, Rodrigo? Pode. Você não falou que elas ficam ligadas umas nas outras? Falei, aonde? No DNA. No RNA, não. No RNA é uma fita simples, então pode aparecer lá 20% do total ali de guanina e 30% de citosina. Elas não estão ligadas umas nas outras, elas estão formando uma sequência fita simples, beleza? Até aí? Então não tem essa relação ligada lá. E isso aqui, ó, só vai ser possível toda vez que o cara falar assim, ó, 20% de guanina, 30% de citosina. Ah, tá diferente, até porque é fita simples. Porque se fosse uma fita dupla, obviamente teria um número igual. Beleza? Então, ó, 2 e 3, letra C de casa, tá aí respondendo a questão. Beleza? Até aí, galera? Agora nós vamos para a aula aí, ó, de fluxo da informação gênica, que é transcrição e replicação, transcrição e tradução, tá? Próximo vídeo aí para vocês. Forte abraço a todos, tá? Até a próxima.